Bom, vamos começar devagarzinho, então, com calma, então. Bom, senhores, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela assistência. Nós vamos bater um papo hoje, especificamente falando, sobre a questão da cibernética e a nossa pandemia. O que isso influencia ou não, quer dizer, os riscos cibernéticos, processo de risco cibernético, isso que é importante, né? E a Covid-19, quer dizer, houve influência, não houve influência, tem influência, não tem influência, aumentaram ou não os ataques, as empresas ficaram mais ou menos fragilizadas. Então, o que teve ou não influência sobre isso? Vamos conversar sobre esse tópico especificamente falando. Então, isso é o que eu gostaria de estar conversando com vocês, né, nesse período da tarde aqui, nessa uma horinha que nós temos para poder bater esse papo, ok? Vamos lá, é o currículo meu, que vocês já me conhecem. Isso aqui vai estar à disposição de vocês, então não preciso estar me explicando para vocês. Muito bom, o que eu queria estar conversando e iniciando com vocês. Bom, a pandemia e o coronavírus, como vocês bem sabem, ele surgiu de uma maneira, teoricamente falando, de repente, não tão de repente, mas veio numa balada forte. Quando bateu no Brasil, foi uma disrupção que ocorreu aqui no Brasil de uma maneira direta, tá certo? E muitas das empresas, grande maioria, elas foram pegas de calça na mão, tá certo? E com isso tiveram que tomar algumas medidas, digamos assim, emergenciais. O próprio home office, por exemplo, foi feito meio que na corrida. Grande parte das empresas, grande parte, elas não estavam preparadas para fazer o home office para uma grande quantidade de pessoas, tá certo? O home office estava preparado para fazer para o plano de contingência, ou seja, para as funções estritamente críticas, não para a grande maioria da empresa, da área administrativa, por exemplo, estar em casa se conectando com a empresa. Então isso houve um certo retardo, uma certa despreparação das empresas, não tinha para todo mundo notebook, não tinha conexão para todo mundo, então isso pegou na veia, e com isso, um certo tempo, né, e até hoje, por exemplo, abriu a brecha de maneira direta. Então é isso que eu quero estar conversando com vocês. Então pegou e pegou pesado em relação a isso. O que demonstrou para nós isso daí de maneira direta? Que as empresas não estavam acreditando ou não acreditavam que esse tipo de risco, a magnitude dele, tá certo? Iria, na verdade, ser materializado. Então, o que eu posso dizer para vocês é que esta pandemia, para o Brasil, especialmente para o Brasil, ela é um cisne negro, especificamente isso. Possibilidade baixa de vir a acontecer e massiva. Nunca tivemos, pelo menos eu nunca vivi aqui no Brasil, tá certo? A gente ter aí lockdown, ele ter, na verdade, um isolamento social tão grande como estamos tendo agora, tá certo? Nesses últimos 40 anos, 50 anos aí, especificamente falando. Acho que a última pandemia forte no Brasil foi a da gripe espanhola após a Primeira Guerra Mundial, ou no final da Primeira Guerra Mundial, né? Lá nos idos de 1917/18, por aí que deu a pandemia da gripe espanhola aqui no Brasil, tá certo? Que teve grande quantidade de mortos na realidade. Então vamos lá. Muito bem, a nossa função da área de riscos era ter avisado a empresa, prevenido a empresa, ter prevenido a grande gestão, a alta gestão, o conselho sobre a questão de um risco que já estava materializado. Aonde que ele estava materializado? Na Ásia, na China, na Coreia, Hong Kong, Singapura. Então, em janeiro de 2020, em fevereiro de 2020, isso estava materializado. E nós do Brasil aqui vivenciamos isso, eu vivenciei isso daqui, vivenciamos em conjunto, nós não nos preocupamos com isso. A área de TI não se preocupou com isso. Quando eu falo a área de TI, a grande maioria não se preocupou com isso especificamente falando, tá certo? Então, pessoal, nós fomos empurrando, tá certo? A própria OMS também foi meio displicente nisso, que foi declarar a pandemia mundial somente em 11 de março, tá certo? Esperou um tempo muito longo para poder declarar a pandemia. Grande parte dos países já estavam pandêmicos, tá certo? Os surtos já estavam acontecendo, tá certo? Hoje a disseminação é muito rápida. Então esse slide aí mostra bem que não houve, né, o fator claro que é da área de riscos, a questão da antecipação. Nós fomos olhar o retrovisor, quer dizer, nós fomos agir
contingencialmente. Então aí foi um ponto fundamental para a gente. Nós fomos correr atrás do prejuízo. Quando nós sacamos os planos, as empresas que tinham algum tipo de plano, se é que tinha plano, na verdade, formalizado, quando sacaram esses planos, foram ver que eles estavam totalmente desatualizados, tá certo? Os sistemas não eram os mesmos, as pessoas não eram as mesmas, o organograma não eram as mesmas, quer dizer, as mesmas pessoas que compunham aquilo ali, e a estrutura de TI não eram as mesmas. Isso foi uma realidade nua e crua. E com isso abriu-se brechas, tá certo? Brechas em relação a ataque cibernético. A pandemia por si só, de maneira direta e reta, quando ela chegou no Brasil, ela foi impactante e atingiu não só a pessoa física nossa, ela atingiu o sistema de saúde, que é o mais grave. Então a gente não pode deixar o sistema de saúde entrar em colapso. Então isso é um ponto fundamental para a gente, mas pegou, né, de roldão e foi arrastando tudo, o sistema logístico nosso, que é a cadeia de suprimento, a economia nossa, o comércio, pegou o emocional das pessoas como um todo. Muita gente ficou aí meio que paranoica, que se ia ou não ia, se podia ou não podia sair, andar, caminhar, de que forma que poderia fazer, tá certo? O sistema educacional parou, tá certo? As escolas pararam de repente, os cursos pararam de repente, tiveram que aceitar de uma maneira enfática a questão, na verdade, de estar fazendo o EAD. Então as escolas entraram em EAD forçadamente. Isso vai haver depois, agora após pandemia, uma mudança de hábito, uma mudança de cultura, já está havendo, e toda a nossa infraestrutura. Então a pandemia por si só foi impactante, eu considero a pandemia como uma questão, um processo disruptivo que aconteceu com a gente. Então ela foi pandêmica e aconteceu com a gente. Ponto importante hoje, a pandemia para nós, do Brasil, por sorte nossa, tá certo? E pelos dados oficiais, então existe aí muita coreografia em termos de, estamos aí com 2 milhões, 3 milhões, não acredito nisso, eu acho que está um pouco acima do que os dados oficiais estão dizendo, por causa da subnotificação, mas não estamos 200 vezes mais do que isso não, maior do que isso não, porque nós temos uma deficiência grande, é o teste de massa. Então o que nós temos hoje de ponto positivo? A nossa média da velocidade de transmissão, ela é baixa, nós estamos com 13,25. Nós somos hoje, aí, se não me engano, o 8º país do mundo com a maior transmissão. Mas um ponto importante, né? Entre nós e os outros, é a taxa de letalidade, tá certo? A nossa taxa de letalidade hoje é 6,8. Nós somos o 8º. E o 7º país, que é a Espanha, está com quase 12. Então, praticamente, a diferença é de 5 pontos, na verdade, acima. Quer dizer, a diferença é muito grande, é razoável. Não é que ele está com 11, nós estamos com 10 ponto alguma coisa, não. Eles estão com 11,8, nós estamos com 6,8. A diferença é grande, senhores. Então, essa é a nossa diferença. Vejam vocês que a nossa velocidade está na descendente. Então, o que isso influencia? Ele influencia a subida nossa. Isso aqui é a média da nossa velocidade, na verdade, diária. Se vocês olharem aqui, nós estamos hoje, né, ontem, dia 7, com 135 mil, na verdade, 106 infectados, volume infectado. A nossa taxa de recuperação é em termos de média, em termos de 41%, nesse pacotão. Nós temos um desvio padrão de 9 e uma chance dessa média se manter 13,25, 14,25, que é o que vem mantendo, ó, tá certo? De 59%. Então isso é um ponto positivo para a gente, porque a velocidade está menor. Isso foi em função que a gente tomou algumas medidas preventivas antes. O isolamento aqui de São Paulo, por exemplo, foi anterior a isso. Então isso foi um ponto positivo, tá certo? E fez com que, né, a velocidade diminuísse. Pra vocês terem uma ideia, o pico que teve na Itália e o pico que teve na Espanha e o pico que teve nos Estados Unidos, a média diária foi de 33%. Então nós estamos com 13,25. E nós não atingimos ainda o ápice e o platô. Não atingimos o platô ainda. Nós estamos subindo ainda. Então nós estamos na ascendente ainda da subida, que é isso daqui, ó. Pode reparar que a curva, né, dela, ela está ascendente. Então ela não atingiu ainda e fez aquela
que atinge o plano, né? E vai andar ainda pelo platô durante um tempo até ela poder cair. Então nós temos aqui ainda essa subida. Ponto importante, a gente dobra a taxa de infectados hoje a cada 9 dias e meio, tá certo? 10 dias, então ela tem uma média que varia de 9 até 10 a 11 dias, a gente está variando com isso, que tem um desvio padrão, tá certo? Então esse é um ponto também importante. Na Itália, por exemplo, ela estava dobrando a cada 2 dias, a cada 24 horas teve, nos Estados Unidos a mesmíssima coisa, então ela começou muito violenta. No Brasil não, nós estamos num ritmo, tá certo? Mais cadenciado, mas ele está aumentando dia a dia, tá certo? Então quando sai na mídia aí, maior taxa nossa, mas a nossa taxa é pequena em relação ao surto pandêmico que os outros países tiveram. Então isso é importante vocês saberem de maneira clara e direta. E essa daqui, se vocês olharem isso daqui, é na verdade nosso gráfico serrote, que eu chamo. Por que serrote? Porque ele está aqui, na verdade, subdividido, né? Ele varia dia a dia, que é aquela média que tem diária, na verdade, da evolução que vocês têm, que nós tivemos. Vocês olharem aí do dia 7, né, do dia 29 do mês 4 até o dia 5, por exemplo, então a gente teve uma variação, olha, de 8,73 e agora nós estamos na descendente. Então nós subimos aqui, né, de 6,35 para 9, tá certo? E caímos agora para 7,9. Então nós temos esses picos, dá aquela subida, cai, mas nós estamos numa mediana. Então a gente costuma sempre estar naquela mediana de 13,25, se for pegar desde o início da subida que nós estamos tendo. Então a nossa relação é essa que nós estamos vivenciando e é uma relação que eu considero até relativamente boa. Por quê? Porque dá tempo dos estados que têm condições, né, e se prepararam para isso, de estar numa condição razoável de dar o suporte e dar o apoio para a população. Isso tem que ser entendido por nós e por vocês. Isso aqui é um índice que o Ministério da Saúde, tá certo? E a OMS coloca. A OMS coloca por 100 mil habitantes, nós colocamos aqui por 1 milhão de habitantes. O índice hoje, isso aqui varia dia a dia. O índice hoje é 638, hoje que eu falo foi de ontem, tá certo? O que está em vermelho são os estados considerados mais críticos. Vejo vocês que São Paulo, por exemplo, em termos de número de casos por 1 milhão de habitantes, ele está no amarelo, São Paulo. Então, São Paulo é o epicentro, é o que tem o maior número de casos em termos absolutos, tá certo? Estamos com 39 mil, mas ele é amarelo em relação ao quê? Em relação à sua população. Então, o número de pessoas que nós temos em São Paulo, no estado de São Paulo, ele fica no amarelo. Rio de Janeiro fica no amarelo, por exemplo, Maranhão no amarelo, né? Goiás, né? Distrito Federal no amarelo. Vejo vocês que o Acre está no vermelho, Amapá no vermelho, Amazonas no vermelho, Ceará no vermelho, Pernambuco no vermelho e Roraima no vermelho. Isso em relação a quê? Número de casos versus a população. Então é isso que essa relação que diz. Essa relação, para você saber se vai estar boa ou estar ruim, nós vamos cruzar com o número de leitos de UTI ocupados. A gente vai ver um pouco mais na frente. Essa outra relação também, é outro índice que tem, é sobre o óbito, na verdade. Então isso é um ponto importante também. Então, o mesmo tipo de relação que tem em relação ao caso dos infectados, tem relação ao óbito. São Paulo já está no vermelho, ó. São Paulo, Rio, Pernambuco, então isso está no vermelho também, da mesma maneira, tá certo? Estamos com 9 mil e poucos aí óbitos hoje, né? Hoje, com os dados de ontem. Muito bem, se eu for cruzar os dados desse índice aqui, o índice 638, tá certo? Com os leitos ocupados, e aqui tem uma tabelinha, se vai estar 50% acima, 60% acima, eu vou para essa matriz aqui, ó. O que diz esta matriz aqui? Só para vocês terem uma noção. No eixo vertical dela é o índice 638. Se eu estou acima de 20%, se eu estou entre 40% e 60%, se eu estou acima de 80%, quer dizer, então aqui tem uma classificação, tá certo? Se eu estou acima de 80% do 638, ele vai estar numa classificação de um risco lá em cima. E de acordo com o número de leitos ocupados, ou seja, quantos leitos o Estado possui e ele está ocupado, certo? Eu vou estar tendo uma classificação da criticidade do risco e já tenho tratamento para ele, tá certo?
Então aqui tem, ó, você vai fazer um isolamento amplificado, maior, né? Vai ser o seletivo, vai ser o lockdown, vai ser aqui na ponta, tá certo? Então isso, agora, ponto importante, isso você pode fazer para o estado, posso fazer para o município, posso fazer por região, a gente pode brincar aqui à vontade. Então isso é um ponto fundamental para vocês saberem. Aqui eu fiz por estado, tá certo? Então quais são os estados mais críticos hoje nossos? Entra Amazonas, entra Ceará e entra Pernambuco. São os 3 mais críticos nossos. Rio de Janeiro, por exemplo, ele está como risco alto, tá certo? Então ele está como risco alto. Por que risco alto? Porque a incidência dele, ele deu entre 20% a 40% acima, né, do 638, que é a taxa dele, mas ele está com o quê? 90 e mais de 95% do quê? Dos leitos ocupados, leitos de UTI ocupado. O estado do Rio de Janeiro, o estado. São Paulo está com, na verdade, 65% dos leitos ocupados. O estado de São Paulo, não é a capital. A capital está com mais de 80%. Então, se fosse ver a capital, ela estaria o quê? Ela estaria aqui em cima, ó, tá certo? Então, ela vai estar aqui em cima, tá certo? Então, ela estaria com risco considerado como alto, por exemplo. Tudo bem? Então, isso é importante vocês saberem o nível que está em relação à régua que ele vai estar. Ele vai estar, na verdade, entre 20 e 40 São Paulo e estaria com risco de mais de 80%. Então, ele iria para o risco alto aqui, por exemplo. Tá claro? Então, isso pode variar. Então, o que vai dar a sua criticidade é o número de casos que eu tenho, tá certo? Com o número de leitos de UTI. Isso que é importante. E é isso que dá o óbito, gente. Porque se não tiver UTI disponível, a pessoa pode vir à falência. Então, esse é o ponto fundamental. Então, eu tenho como exemplo, eu coloquei aqui do lado o quê? Rio de Janeiro, Manaus, Boa Vista, que é lá do Acre, por exemplo, tá certo? Esse está de Belém do Pará. Belém do Pará, se vocês forem olhar, por exemplo, está no verde. O estado de Pará está no verde. Se for comparar o número de casos com o número de pessoas que tem no estado como um todo, ele é verde. Mas a cidade, Belém do Pará, está em colapso. Por quê? Porque tem pouco hospital pelo número de pessoas que vem do interior e vai para a capital para poder se tratar. Então, entra em colapso, colapsou aquilo ali. Tudo bem para vocês? Então, a nossa condição, nossa situação é essa. Por isso que agora vocês ouviram aí que Fortaleza já entrou em lockdown também, Niterói já decretou lockdown também. Lockdown, você fecha a cidade como um todo, tem que fechar, mais fácil que ficar nesse rame-rame. Então, você isola para poder ver se consegue baixar a curva, tá certo? Essa é a nossa letalidade. Ou seja, eu divido o número de casos pelo número de mortos que nós temos. A nossa vantagem aqui é que ela está mais ou menos equilibrada desde o dia 22/4, olha aqui. Então ela está equilibrada em 7%, 6,70% a 7%, bate com a taxa do mundo mediana, então a gente não está nem acima nem abaixo, está na base, hoje está na base, né? Está na média do mundo, tá certo? Então está no nível razoável também, não está acima, né? Às vezes a imprensa deturpa um pouco, fala que foi muito alto, não, está numa relativa condição hoje, normal, pelo número que nós temos de infectados. Então está no índice normal, comparativamente falando, tá certo? Então isso é um ponto para a gente poder estar pensando e raciocinando. Por isso que o isolamento e a adesão da população tem que ser um ponto positivo. O que é um ponto positivo? Tem que achatar o diabo da curva. Se não achatar, fica ruim. E aqui é um gráfico para vocês olharem, esse roxinho aqui é, na verdade, a subida, na verdade, mundial. O azulzinho aqui embaixo é o Brasil, tá certo? O amarelinho, mais abaixo, é a taxa de óbito do Brasil, tá colada por causa aqui do número da escala que é maior. E o azulzinho clarinho aqui é o óbito mundial. Então, vocês viram que o gap, claro, são milhões, nós temos hoje mais de 3 milhões aí de infectados, nós estamos aí com apenas 135 mil, a diferença é grande. Então nós estamos numa situação relativamente, tá certo? Confortável hoje. Né? Temos que tentar segurar isso daí e tentar contornar isso daqui. Mas nós não chegamos no ápice ainda. Então a situação nossa do Covid é essa, tá certo? A curva você já conhece, já falei sobre isso. Nós temos 2 opções aí e não tem outra opção. Ou você faz aí o isolamento e o teste em massa. Se você não tem um teste em massa para fazer um isolamento inteligente,
tá certo? Com controle inteligente, você tem que fazer o isolamento considerado burro. Quer dizer, todo mundo vai ficar isolado para poder evitar que todo mundo vá se infectar. E vai dar tempo do sistema de saúde se programar, que é essa verdinha aqui, ó. Então você vai espichar isso aqui para frente, que é o que São Paulo fez, por exemplo. Então ele está espichando isso daqui, está amassando a curva e jogando para frente, tá certo? Então o isolamento não é que a gente não vai se infectar, ele vai empurrar um pouco mais para frente para dar condição. E obviamente esse roxo aqui é quando você tem as medidas emergenciais do governo, que ele injetou dinheiro e vai aumentar a dívida interna não se paga, vai ser refinanciada com a economia aquecida, então tem que aquecer a economia, desde que tenhamos controle sobre esses gastos, isso é importante. Se não tiver controle, a gente perde esse controle e aí sim vai tudo pro saco, não tem jeito, tá certo? Aí entra a inflação, aí vai embora, mas tem que ter esse controle, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Nós vamos chegar quase a 100% do PIB, talvez com a dívida interna, mas na época da Segunda Guerra Mundial, o americano chegou a 150%, 160% do PIB para poder se endividar e poder ir para a guerra. Faz parte do processo. O mundo inteiro fez isso, tá? O mundo inteiro fez isso. O americano está fazendo, né? O inglês faz, tá certo? O francês está fazendo, todo mundo tem que fazer, porque não tem outra solução. Não tem outra solução. É burrice, estupidez falar, vamos só aquecer a economia. Não tem como só aquecer a economia. Se aquecer só a economia, você mata um monte de gente. Aí você vai vender para quem? Para o vento? Vai trabalhar com quem? Com vento? Então isso é uma estupidez pensar nisso daí. Tem que pensar a longo prazo, olha para frente, pô. Tá? Tem que ter gente para trabalhar, tá certo? Não tem jeito. Então tem que segurar, contornar e tem que ser keynesiano aqui, o Estado tem que bancar isso daí. Então, essa já é o recado que eu estou dando para vocês, na minha humilde opinião, ok? A curva é essa, a posição é essa. Aqui entra a questão do risco político, tá certo? Não dá para vocês lerem aqui, mas o risco político nosso está muito alto. Em relação a quê? A gestão da crise, a gestão política por si só, tá certo? E a questão da gestão econômica, tá certo? Se não for bem gerida isso, vai dar um imbróglio todo complicado, como já está dando aí, né? Certo? O presidente participando de manifestação, né? Indo em manifestações aí que não são muito boas, né? Fala que o Supremo interfere, essas brigas todas. Bom, isso está alto. Muito bem, frente a isso, o que nós temos aí em termos de risco, então? Temos aí que a nossa economia está prevista ficar negativa esse ano, vai diminuir menos 5%, estava previsto crescer 2%, então vai ser menos 7,9% o nosso PIB esse ano, no total, vai dar menos 5 ponto alguma coisa, tá certo? Mundialmente falando, é menos 2 também. O menos 2 é uma recessão mundial. Então, não adianta o Brasil querer, vou crescer, vai crescer nada. Se o mundo inteiro vai estar negativo, velho, automaticamente nós estaremos negativo. Você não vai vender muito mais. Ninguém vai vender mais. Vai estar todo mundo fazendo a contenção. Todo mundo. O mundo inteiro vai estar fazendo isso. Inclusive o americano. Não tem jeito, não tem conversa. Inclusive nós, tá certo? Mas nós estaremos com um PIB negativo. Então, esse ano 2020, senhores, babau. Não tem como a gente recuperar. Não tem que manter aquilo que temos e segurar aquilo que temos. Não tem jeito, não tem conversa, tá certo? E aí vem o mapa mental. O que é o mapa mental? A pandemia por si só já cria dois filhos grandes e problemáticos. Um é o risco econômico, bate na veia, tá certo? E o outro, em paralelo, é o risco político. Se eu não gerir bem a pandemia, ela bate na veia no risco econômico, que bate na veia no risco político e vai me tumultuar todo o meu problema, toda a minha problemática como um todo. Então esse triângulo amoroso aqui hoje é o que o Brasil vive como um todo. Fora isso, eu tenho outros riscos que vão impactar a minha empresa. Um desses outros riscos, cadeia de suprimento, modelo de negócio. O que é modelo de negócio? Vou ter que me reinventar, vai ter a troca do hábito do consumidor e etc. Eu tenho um ataque cibernético. Então, o ataque cibernético, ele faz um triplo ataque. Ele ataca quem? Ele vai atacar a empresa, aonde? Na sede da empresa,
na indústria, especificamente falando. Ele vai atacar o home office, obrigatoriamente. Através do home office, ele pode acessar o banco de dados da empresa e vai atacar os hospitais. Então ele faz um triplo ataque. Então ele usa uma pinça tripla para poder cercar isso aqui. Por que isso daqui? Primeiro que o pessoal de saúde vai estar o quê? Mais fragilizado. Por quê? Vai estar estressado, cansado, e a administração está pensando em quê? E dar um atendimento para quem está, na verdade, doente. E está sob pressão, sob estresse. Vem alguém falar em pensar em cibernética, o cara manda as favas, tá certo? A empresa, por si só, mandou todo mundo fazer home office. Arruma computador, arruma internet, arruma aquilo. Cadê a segurança disso? Então esses 3 pontos aqui, senhores, foram feitos na pernoca, tá certo? Nos hospitais a estrutura já não era boa, em termos de segurança cibernética, já não era boa, já não era 100%, tá certo? Ficou agora mais debilitada ainda, porque o foco ficou sendo o atendimento, o pessoal cansado, acaba acessando o site que não tem que acessar, aí vai. No home office não tinha a segurança necessária, o pessoal está lá mais relaxado, né? Pensa que tem a segurança que tem na empresa, acessa sites que não poderiam estar acessando. Vem muita coisa, a gente vai ver aí, vem muita coisa aí via Covid, que são sites falsos aí, de maneira clara e direta o pessoal acaba acessando para saber o que está acontecendo. E na indústria, no corporativo, está teoricamente vazio, está sem ninguém. Então está sem a segurança também necessária às vezes, se não foi colocada isso à disposição. Eu falo isso que os ataques aconteceram, estão acontecendo nesses 3 segmentos hoje no Brasil e no mundo, tá? Brasil e mundo. Inclusive a própria OMS ela foi atacada, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Então isso é um ponto para vocês entenderem claramente. Então aconteceu isso daqui. Então é um lado que a área de risco, por exemplo, se preocupou em fazer um plano de qualidade de negócio e acabou, às vezes, fazendo ali a continuidade, mas não deu a segurança necessária, né, prioritária, fechar de maneira clara e direta em função disso. Riscos globais, já estava previsto a doença infecciosa aqui e o cyberataque aqui, ó. Quer dizer, então o cyberataque, senhores, é um risco hoje considerado de negócio. Ele é business. Ele é processo hoje, senhores. Então, ele não é só TI, ele não é só bit-byte, ele é processo. Tem que ser visto como um risco estratégico. Por quê? Porque ele derruba hoje a empresa. Ele deixa a empresa nua, pelada, parada. Ele quebra a empresa hoje. Basicamente é isso. Até que ele está com alta possibilidade e alto impacto, tá certo? Isso é importantíssimo a gente saber. Certo? Então está colocado aqui no risco global, está colocado aqui como interconectividade, ele está inclusive com a questão da interconectividade até grande, maior inclusive que o da pandemia, que foi um erro no meu ponto de vista, né? Estratégico deles, mas está aqui, ó, colocado como uma interconexão maior, mais forte, mais robusta, porque ele derruba o restante de todo o processo, tá certo? Pra vocês entenderem o processo como um todo, tá certo? Aqui fala no risco global a questão das tecnologias que vão estar, na verdade, né, para 2021, 22, 23, aqui os investimentos que vão ser feitos. Então, computação na nuvem já é a realidade, vai ser realidade, vai continuar sendo e é um ponto frágil, mas não tem jeito, não tem volta. Não tem volta, vai ter que ter. Está aí, 633 bilhões de dólares, carros autônomos, 416, medicina de precisão, né? Computadorizada, está aí, usar 8,2 bilhões de dólares aí, e os drones também, 52 bilhões de dólares. Então isso aqui tudo faz parte de você estar na revolução, né? Aqui 4R, Industrial, né? Revolution, na verdade, a 4ª revolução industrial, tá certo? Para você estar na frente, tá certo? Ponto importante disso, os perigos que nós temos da 4ª revolução industrial. Quais são os 3 perigos maiores? É o roubo de dado, tá certo? É o ataque, na verdade, do software aí maligno, né? O ransomware, na verdade, então isso é importante, tá certo? E o assalto de sistemas. Então eu vou roubar os dados, eu vou ter o ataque de sistemas aqui malignos, na verdade, para poder estar congelando, paralisando as minhas atividades. Eu posso roubar e deixar
rodar o sistema à vontade, eu posso simplesmente entrar ali e paralisar tudo, ou posso, na verdade, assaltar os sistemas, sequestrar os sistemas, tá certo? E pedir e ter impacto o quê? Na minha imagem, no meu financeiro, no meu operacional e no meu legal. Estas tecnologias hoje, elas estão intimamente ligadas, lógico e físico. Não tem jeito. É lógico e físico. Por isso que a gente chama de cyberfísico. Não é mais somente a questão do lógico. É cyberfísico, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente estar falando sobre isso de maneira clara e direta, tá certo? A questão da segurança por design, que é aquela segurança que inicia a fazer um projeto de um software, já desde o início pensando em segurança. Ela passa a ser secundário para você lançar o produto rapidamente. Não tem jeito. O cybercrime, ele já é um serviço a ser prestado. O cybercrime, senhores, ficou sendo agora igual um roubo de carga, por exemplo. Carga não é roubada, ela é encomendada. O cybercrime é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Então você vai na Dark Web, por exemplo, já tem lá o menu do que você quer pegar, tá certo? Para quem você vai entregar, e você presta o serviço, os hackers prestam o serviço para as pessoas que estão contratando o serviço. Na Dark Web é isso que acontece, tá certo? Então torna o serviço malicioso o quê? Acessível para qualquer um. Não tem jeito. Então isso já ficou parametrizado, ficou fácil do pessoal entrar e penetrar. O que é a Dark Web, então? É lá embaixo, no submundo, debaixo da Deep Web, tá certo? Aonde você vai fazer o quê? Onde tem os mercados, os sites escondidos, o site door, escondido do propósito, material de acesso especial. Quem mexe nisso daqui? 0,03%. Tá certo? No Deep Web somos nós, 98% que nós mexemos nisso daqui. No Surf, né? Web é somente 2%, mas aqui embaixo é 0,03%. Então é o mínimo do mínimo que mexe, mas é um mundo à parte. É um mundo à parte. É lá embaixo, tá certo? É no mundo escuro, né? É o lado negro da força que a gente brinca. Mas é onde se faz todo tipo de negócio, é onde se consegue todo tipo de negócio. Já tem até sistemas que já operam hoje, monitoram a Dark Web, já existem. Então as empresas têm que começar a fazer isso daqui. No Brasil, poucas, o pessoal fala que faz, que tem, mas quando a gente vai ver, vai auditar, a coisa não ocorre muito facilmente, né? Os perigos, né, da inovação digital. Nós temos aí o IoT, que se conecta tudo com tudo, então abre caminho para tudo, obviamente. Isso é um risco inerente hoje aí da cibernética e da quarta revolução industrial. Tem a inteligência artificial, a computação quântica, computação na nuvem e o 5G. Qual é o problema que o mundo hoje está enfrentando? Chama-se cybergovernança. Então ninguém chegou ainda aonde? Num consenso mundial de como que vai fazer o quê? Normativas e leis que possam estar se entrelaçando e falando a mesma linguagem. Então isso hoje é um problema mundial, tá certo? Então a segurança, ela está fragmentada. E isso é bom para os hackers, é bom para os criminosos, tá certo? A política e as normas internacionais que são lançadas, depois de discussões, quando ela é lançada, já não acompanha o que tem de avanço na tecnologia. Já estamos para trás, tá certo? Então, já não funciona, já não serve de nada. Então, isso é um ponto negativo para nós. Nós temos que estar tentando ir na frente. Então, hoje, o problema da cibernética é que no ambiente cibernético, nós não temos hoje uma governança, um framework de governança. Nós temos um framework, vários frameworks colocados no mercado, mas eles não são considerados um framework que conseguem acompanhar o processo. Aí eu coloquei só, tirei da Ernst Young aí, hoje inclusive, são alguns dados para vocês olharem aqui, ó. 6,4 bilhões de e-mails enviados aí em todo o mundo, né? Todos os dias para o site, por exemplo. Erro humano, 4 milhões aí, 464 milhões de pessoas, né? Que usam a senha 1, 2 e 3, só para vocês terem uma ideia, né? 50 autoridades inglesas, né? Confiando em softwares e servidores que não são suportados. Uma pancada hoje, né, de uma violação, custa em média, uma violação só, 3 milhões e 600 mil dólares, por exemplo. Depois vocês vão ver com calma isso daqui. Mas os números são boçais, são altos demais,
tá certo? Quer dizer, a violência é muito grande, tá certo? Tem aqui 1,9 bilhões, né, de registros de dados de pessoas, né, que foram comprometidos em 2007 a 2018, 1,9 bilhões, né, de registros que foram roubados de pessoas. Então, números são grandes. Então, isso acontece de forma clara e direta, é um ponto fundamental para a gente. Quais são hoje, 2020, as 10 informações mais valiosas para os criminosos cibernéticos, aí, segundo a pesquisa da Ernst Young, que é a última que nós conseguimos pegar aqui. Então, informação de cliente, informação financeira, plano estratégico, informações do membro do conselho, senhas de cliente, informações de P&D. Vamos pensar em informações de cliente, por exemplo, vamos pensar já em informações de paciente na área, por exemplo, hospitalar, que é um dos nichos de mercado que eles estão atacando, tá certo? Qual é a maior ameaça que as empresas têm? Phishing, pescaria, ó, maior que todas, ó. Então a velha pescaria, jogar o e-mail falso, jogar a mensagem para o cara poder clicar em cima, continua sendo a velha entrada, né, em qualquer tipo de sistema. O cara não cai via ninja, não entra pulando de paraquedas, não entra pulando, né, fazendo malabarismo, entra pelo velho sistema de via pescaria, normal, phishing. Joga um e-mailzinho, o pessoal não quer a primeira vez, cai a segunda. Agora imagine vocês, uma enfermeira estressada, um médico estressado, quer descansar meia hora lá do pique que está tendo lá na questão do pronto-socorro, do atendimento, senta à frente do computador, vem um site que é interessante para ele e dá clicada ali, pô. Ele vai estar pensando que é sacanagem, ele está pensando que aquilo ali é pescaria. A empresa fez, na verdade, uma conscientização nele, teve tempo de fazer, teve espaço para fazer? Não, não teve, senhores. Não teve espaço para fazer. Não teve espaço para fazer. E nem cabeça para fazer. Porque o cara não está nem aí com isso. Ele está focado em outra coisa. Ele não está focado nisso. Você vai tirar o cara de uma área que está primeira linha, combatendo o pessoal, tendo que escolher quem vive e quem morre. Você vai falar em ataque cibernético? Bicho, ele manda você caçar sapo, não manda? Manda. Mas não mandar para aquele lugar. Não tem jeito. Então tá aqui a posição que tá. O hacker sabe disso. Sabendo disso, ele se aproveita dessa situação, tá certo? Os aumentos que nós temos aqui, os orçamentos aí não são bons, ó. Não são bons, tá certo? Então as empresas falam que querem aumentar, que querem se estruturar, não são bons. As empresas falam que sofrem, na verdade, as empresas falam que sofrem, na verdade, que a área de cibernética deles não são boas, tá certo? Pesquisa da Ernst Young, ela fala isso, que uma entre 10 empresas aí, apenas uma fala que tem uma estrutura mais robusta, parruda, e que falta gente boa para o mercado. Então isso é uma realidade nua e crua, tá certo? Então essa é uma realidade não só no Brasil, mas mundial. Então falta gente poder se dedicar a isso, que não é só o pessoal de TI. A visão do cara cibernético é uma visão muito mais holística, muito maior do que a parte de TI só. Então isso é um ponto fundamental de poder enxergar. E é que entra o mundo cibernético, né? Que é fora da segurança da informação, que ele pega a segurança da rede, segurança da internet, segurança do aplicativo, por trás dele tem a segurança da informação e ele faz o link entre isso tudo. Então ele faz a ligação entre isso tudo, tá certo? E ele é que faz o quê? O nível de fragilidade e ele é que gerencia essas relações. Ele quem? O cibernético. Então ele gerencia essas relações. Isso está na norma. Está na norma da ISO, tá certo? Então ele faz esse relacionamento, essa gestão do relacionamento, da empresa como um todo. Por isso que ele é um cara de negócio, de business hoje, estratégico. Então ele tem que pegar lá em cima no conselho e descer, e ter a capacidade de saber descer até, na verdade, esfomear o chão de fábrica. Essa é a função do cara cibernético, uma estrutura que ele tem que ter. Tá certo? Então não é só escovar bit byte, é o contrário isso daí, senão a gente fica a pé. O mundo cibernético é esse, com essa visão, é processo, senhores. Não é só comprar o softwarezinho, contratar uma SOC e achar que aquilo está rodando. Não, é processo para ver se está funcionando, tá certo? Então eu tenho que proteger a minha empresa, obrigatoriamente, saber o que eu tenho que proteger. Grande parte das empresas
77% das empresas que estão esperando, que estão operando, não sabem dizer, olha só, 77% não sabem dizer ainda quais são as informações e ativos críticos que elas têm que salvaguardar. 77%. Não tem isso formalizado. Não tem isso diagnosticado. Vocês sabem o que é isso ou não? 77%. E isso é verdade. Pergunta para o cara de TI, o cara acha que tem, acha que sabe, mas não está formalizado. Não está escrito. Não foi feita uma avaliação de risco. Então isso é importante, tá certo? Então, disso daqui, você pula para otimizar a segurança cibernética, né? O que é otimizar a segurança cibernética de uma forma clara ou direta? É você estar o quê? Colocando processo, colocando pessoas e colocando sistemas. Aonde? Onde mais precisa. Então você tem que saber aquilo ali. Por isso que eles falam que menos de 1 a cada 10 organizações dizem que a função da segurança da informação atualmente atende plenamente às suas necessidades. E muitos estão preocupados que melhorias vitais ainda estejam em andamento, tá certo? Enquanto 78% das grandes organizações dizem que sua função da segurança da informação está, pelo menos, parcialmente atendendo às suas necessidades. E cai para 65% quando entra nas contrapartes menores. Então é aquilo que eu falei com vocês. Não está atendendo, na verdade, a problemática. Aqui embaixo é um exemplo, né, que o cybercriminoso diz para poder aumentar, né, o jogo do preço e do fracasso da guerra do gato e rato, né? Num ataque recente a um banco indiano, ele perdeu quase 13,5 milhões de dólares depois que hackers instalaram o quê? Um softwarezinho no servidor lá da ATM que permitiu fazer saques fraudulentos no caixa eletrônico. Tá certo? Então, ninguém pensou nesse problema, como ninguém pensou no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, que numa pandemia dessa poderia ter ataque cibernético em relação a isso, tá certo? Então isso é um ponto para a gente poder raciocinar e pensar. E o último é permitir o crescimento. Então a cibernética não veio para poder parar o negócio. Ela tem que permitir o crescimento, permitir a inovação, dando a segurança. Então isso é um ponto fundamental. O foco é fazer a empresa crescer, fazer a empresa inovar com crescimento, fazer a empresa enfrentar os desafios, né, dos riscos aí do século XXI, um deles é a pandemia, né, mas sem parar o negócio e sem perder o negócio. Então, nós devíamos estar dando segurança, estando no home office, dando a segurança com a empresa, o homem de cibernética do hospital dando a segurança para o hospital e não fazendo ele perder os dados, como aconteceu aqui no Brasil, onde alguns hospitais aqui no Brasil foram invadidos e tiveram que pagar resgates, tá certo? Então isso é importante saber isso de uma maneira clara e direta. Então, do risco lá embaixo, que saiu operacional, ele saiu e subiu para o risco estratégico, que é para o risco de negócio. Então isso é importante vocês saberem. Muito bem, o home office. Qual foi o problema do home office que deu nas empresas? Foi aquilo que eu falei com vocês de maneira clara e direta, tá certo? De repente, chegou-se na empresa e de repente, não mais do que de repente, tá certo? A empresa chegou e recebeu o aviso. A partir da semana que vem, a gente vai ter, na verdade, isolamento e ninguém mais pode vir trabalhar. E muitas foram pegos na mão, tá certo? Vamos fazer home office. E aí, TI, temos condições de fazer home office? Não, não temos. Não temos para todo mundo. Aí sai correndo em arrumar computador, em comprar computador, e puxar fio, e arrumar internet, e fazer isso, e fazer aquilo. Pergunto, fizemos com segurança? Não, não fizemos. Não foi feito. Não com o nível que deveria ter sido feito. Não com o nível que deveria ter sido pensado. Tá certo? Isso foi realidade. Tá certo? Então isso aconteceu. Só para vocês terem uma ideia clara do que eu estou falando, o que aconteceu no home office então? Então teve ataque de phishing, na verdade. Quer dizer, sites, né? Sites falsos onde o cara jogava lá, que eram sites de falso do banco, para enganar o usuário, revelar suas credenciais, né? Dar a senha, tá certo? Outros incluíram também sites falsos da Apple, tá certo? Do Outlook, do Windows, né? Do PayPal, fazer uma pancada de sites que o pessoal está acostumado a entrar, verificar, da Amazon, e o cara entrava lá e colocava.
colocava a senha, colocava login, colocava a conta, tá certo? Então teve fraude para burro em relação a banco, teve fraude em relação a cartão de crédito, onde o pessoal praticou aquilo ali, direto aquilo ali. Por quê? Porque acabou entrando, né, em sites que eram considerados phishing. O cara entrava, batia e acabou indo. Web shops falsos, sites fraudulentos que ofereciam itens de autodemanda. Teve aquela no início da pandemia nossa aqui do Brasil e do mundo, mas aqui no Brasil faltavam, por exemplo, máscaras, tá certo? Ou gel. E entrava sites que eram só chamadas para o cara poder comprar na hora aí, via cartão, né? Máscaras a preço barato, máscara tipo 2, tipo 3, último tipo, tal, vamos comprar para poder vir, solta o cartão, e de empresas boas, tá certo? Credenciadas, tudo falso, tá certo? Foi jogado isso daqui direto, tá certo? E-books falsos, falando sobre o quê? Falando sobre a pandemia, livros em português, livros em inglês, tudo falso, e o pessoal acabou entrando. E farmácias ilícitas, onde ofereciam remédios, dizendo que lá fora já estavam, na verdade, sendo vendido o remédio para poder estar segurando a pandemia. Muitos caíram nisso. Então isso daqui, senhores, aconteceu. Mas aconteceu, por que aconteceu isso aqui? Porque o pessoal estava despreparado. Despreparado por quê? Pergunto eu a vocês. Porque a empresa, o homem de cibernética, não preparou os seus colaboradores para possíveis ataques cibernéticos, porque não teve espaço para ele. Ele não brigou pelo espaço, mas também não teve espaço para ele. No meio daquela correria, daquela loucura, tendo que sair, tendo que ver, tendo que fazer um plano, tendo que escrever, pessoal ficando doente na própria empresa, aquele corre-corre, ninguém pensou em falar sobre isso. E quando foi falar para o presidente, temos que fazer uma palestra sobre cibernética, assim, esquece isso daí, isso não vai acontecer não, vamos embora, toca a ficha, vai embora. E acabou acontecendo isso, tá certo? Vários depois acabaram entrando por esse caminho na rede da empresa, e da empresa o cara tirou a respectiva informação, tudo bem? Isso aconteceu, não é que eu estou dizendo que é ilusão, isso aconteceu, tá certo? Ponto fundamental, tá certo? Então a home office, qual seria a estratégia para isso? Primeiramente, deveria ter um plano de continuidade de negócio e saber quais são as áreas críticas, processos críticos, deveria ter já sabendo quais eram os quesitos mínimos de segurança, deveria saber qual era a estrutura que eu tinha que ter, na verdade, né, na casa dos meus colaboradores, não poderia oferecer para eles toda a infraestrutura necessária, tá certo? Quer dizer, jogar o computador, jogar, na verdade, uma internet lá, sem saber qual é o nível de segurança que ele tem, quem poderia estar usando. De repente ele deu lá o computador para ele poder usar, quem usava era a filha, era o filho, era o diabo A4 que estava usando. Mas fica a critério de cada um. Não dá, está na casa. Tem que verificar que na casa está a família inteira lá. Estava ele, a mulher, o filho, às vezes filho pequeno, tá certo? E teve gente que no computador corporativo colocou joguinho. Eu fiquei sabendo disso, colocou joguinho, o filho poder brincar, tá certo? Então não dá para você fazer isso, né? Então no nosso trabalho como segurança cibernética é buscar o quê? Alternativas. Alternativas. Então isso é importante. Capacitar as pessoas. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Pouquíssimas empresas fizeram isso, senhores. Quer dizer, colocou o pessoal em sala, explicou, encheu a paciência, encheu o presidente que tinha que fazer isso daí. Pouquíssimas empresas fizeram isso, né? E a segurança na web, tá certo? Ele tinha que navegar na web num canal seguro, né? Uma VPN segura dele, não uma VPN qualquer. Tem gente que deixou o cara caminhar em rede aberta, em rede livre. Usa a internet da sua casa. Então, tem aí os problemas que nós tivemos. Então, no home office aconteceu isso. Culpa de quem? Culpa nossa. Nossa, que eu falo, área de risco, gestão de risco, nós erramos em relação a isso. Então, vem aí a nossa meia-culpa, né? O e-mail para saber se era seguro, tá certo? Se estava na nuvem, devia ter a segurança mínima necessária da nuvem, verificar se tinha, na verdade, os fantasmas lá em cima, se ele arquivava a coisa lá em cima que podia arquivar, na verdade, controle de ameaças ele tinha que ter, né, avançadas, né, e uma arquitetura flexível para ações e soluções, né, em cibernética. Infelizmente, aconteceu o quê? Como a empresa estava sofrendo
corte de custo, sabia que ia ter problema de receita, etc., ela cortou custo às vezes. Tem empresa que cortou custo. Então o cara ficou até sem recurso para poder investir nisso. Só que depois sofreu a paulada, o cara falou assim, porra, então ele trocou 6 por 1, na verdade. Então, o home office, quando for feito, faltou o que aqui? Uma avaliação de risco. Não teve uma relação de avaliação de risco, relação custo-benefício, mostrar, ó, se não fizer isso daqui, senhores, estamos correndo um risco. Se assume o risco? Não teve isso. Não teve isso. Tá certo? Eu não vi isso acontecer, claramente falando. Não vi. Tá certo? Então devia ter visto, devia ter colocado na frente, na cara, o cara poder verificar e ele tomar a decisão, ele que eu falo, diretoria, presidente, comitê, quem quer que seja, mas devia ter tido isso. E não teve. Então isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque hoje, sem a internet, tá, você para a sua empresa, tá certo? Então hoje é um processo importante, tá certo? Para você saber o que vai ter de problema. Só para vocês terem uma ideia, teve 4 mil domínios relacionados à questão do Covid-19 ou ao coronavírus, tá certo? Sendo que 50%, né, mais da metade, eram considerados maliciosos. Então, mais de 2 mil domínios, sites que estavam bombardeando a gente, e muitas pessoas aí clicaram aquilo ali, era tudo o quê? Tudo via hacker. Então, imagina quantas pessoas clicaram aquilo ali. 2 mil domínios, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tá certo? Conseguiram dobrar aquilo ali. Então, ponto fundamental. Por essa razão que, na verdade, é que tem que ser feito aqueles tópicos acima que eu falei. Isso no home office, para a gente poder enxergar claramente, tá certo? E no hospital, tá certo? Então, nos hospitais, segundo, na verdade, a Gartner, né? Que teve aí o ataque lá do ransomware, na verdade, em 2017, tá certo? Não teve aquele ataque que foram quase 200 mil máquinas atacadas ao mesmo tempo, lembram disso? 25%, né, eram instituições hospitalares, só para vocês terem uma ideia. Já naquela época. Então, já naquela época, acendeu, né, não um farol amarelo, mas um farol vermelho na cara dos administradores hospitalares. Nós vamos ser alvo, estamos sendo alvo de ataque cibernético. Quando deu a pandemia, senhores, arrebentou a boca. Não teve jeito. Arrebentou a boca. Eu fiquei completamente a pé. Já naquela época, né, Singapura foi atacada, o Ministério da Saúde foi todo ele atacado, roubaram todos os prontuários de todos os exames de Singapura inteiro, desde o primeiro-ministro até o Zezinho da esquina. Entraram lá, roubaram tudo, de uma vez só, tá certo? Quer dizer, do sistema todo deles. Claro, isso em 2017 que teve, né? Pegaram de 2015 a 2017, tudo deles, tudo, limparam. Como limparam agora também todos os e-mails aí que teve lá da OMS, tá certo? Porque era frágil, entrou e pegou, tá certo? E agora, na pandemia especificamente falando, nós tivemos o quê? Nós tivemos o mesmo tipo de ataque. Aproveitando o que agora? Que eles raciocinaram que o foco de atuação ia ser o quê? Ia ser o atendimento para o coronavírus, pessoal estressado, cansado, tá certo? E que o homem de cibernético ou o cara de TI não ia ter espaço de gritar ou de falar com os médicos, tá certo? Então pega os hospitais maiores aqui de São Paulo, tudo com, né, tudo automatizado, o cara tá no desespero lá em querer tratar do cara, em querer conectar o cara, não tá olhando, na verdade, né, quando ele vai para descanso, o que ele vai estar, né, acessando na realidade. Então nós temos aqui que a Unity, né, fez aqui, na verdade, né, ele identificou 116.357 domínios relacionados a coronavírus, ou seja, 1.300 domínios por dia. Desses, 2022 são maliciosos e 40 mil considerados de alto risco. 40 mil de alto risco, tá certo? Em relação a isso, ou seja, os pesquisadores notaram um aumento de 656% do número médio diário de domínios maliciosos relacionados ao Covid-19, de fevereiro a março de 2020. Tá certo, senhores? Isso em relação aos hospitais. Então, em relação aos hospitais, a coisa foi brutal. Quer dizer, eles foram atacados de maneira clara. Atacados,
né? Conseguiram entrar, conseguiram roubar uma série de informações e muitos tiveram que pagar. No mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá certo? Por causa disso. Porque entrou em site malicioso. Phishing. Não é que ninguém pulou de paraquedas, entrou phishing. Phishing, phishing, phishing. Vocês viram lá que é o primeiro, né, ponto crucial que nós temos. Então tá aqui, ó. Principalmente os domínios, né, foram para áreas de quê? De saúde. Ataque de phishing, né? Mesma coisa. Para poder, inclusive, campanhas de doação. Através de bancos, na verdade, e de empresas, tá certo? Para revelar o quê? As suas credenciais. Empresas de renome, instituições de renome, que ele tinha que dar a conta bancária e colocar lá, na verdade, todos os seus, fazer uma transferência, né? Então ele colocava para apoiar, inclusive, o pessoal de saúde, tá certo? Para apoiar o pessoal de saúde, tá certo? Então colocava aqui, tá certo? Mesma coisa, sites fraudulentos que decidiram o quê? Autodemanda com as máscaras faciais, que estava faltando para o mercado de saúde, inclusive para os hospitais públicos. Alguns estavam doando isso daí, pessoal, né, da área privada estava doando isso, né? Máscara falsa, avental, roupa, desinfetante, o diabo, luva, etc. Estava doando. E temos depois a chamada dupla extorsão, tá certo? Que os hackers roubavam a informação, chegaram a roubar a informação, colocavam parte da informação na dark web, para dizer que eles tinham a informação, e eles pediam duas vezes. Por que duas vezes? Eles pediam para tirar da dark web uma quantia e pediam outra quantia para devolver o restante da informação. Então é chamada dupla extorsão. Então eles chegaram a fazer isso daí. E isso aqui começou a pegar na moda. Eu jogo na dark web, aviso todo mundo que está lá à disposição de quem quiser pegar, né, dos outros hackers, né, uma série de informações, uma série de e-mails, tá certo? Eu coloco aquilo ali à disposição. Se você não me pagar até o dia tanto, X mil reais, X milhões de reais, X bitcoins, diabo a 4, consigo fazer isso. Isso, senhores, aconteceu. E aconteceu por quê? Porque a gente não deu, na verdade, as devidas, né, atenções em relação a isso, tá certo? Então, os domínios, na verdade, foram, na verdade, conseguidos através disso, tá certo? Então, através de softwares específicos, um deles é o Maze, que ele jogava aí na dark web, ele fazia essa dupla, na verdade, extorsão. Quer dizer, esse tipo de risco cibernético hoje ainda acontece. Então, que a gente vai viver ainda mais 3, 4 meses aí de coronavírus e sair, voltar, e ainda até atingir o pico, senhores, tem que estar ligado nisso. Então, quem é da área de TI, quem é da área cibernética aí que está assistindo, tem que ligar forte aí, né, o seu radar e jogar pesado em cima disso. Porque muita empresa no Brasil, muita empresa hospitalar e de seguro hospitalar levou pancada, tá certo? Então, fazer cópia de segurança, capacitar, limitar o acesso à informação. Quer dizer, teoricamente o médico tinha acesso a tudo, né? Não tem a segregação de acesso, por incrível que possa parecer, tá certo? Ter o software operacional atualizado. Às vezes vinha o recado que tinha que atualizar o sistema, o cara batia ali que tinha que atualizar, então tem que verificar se isso é ou não é real. Isso acontece, né, de forma diuturna, tá certo? Então tem que verificar isso aqui. Então esses 4 itens aí em hospital é o que tem que ter de básico, isso é o básico, feijão com arroz. Não precisa ter grandes, né, marabalistas, mas tem que ter pelo menos isso, para você poder ter o mínimo necessário, ok? Isso é um ponto fundamental. E outro ponto fundamental, tem que ter um framework, para fazer o quê? Uma análise de risco, tá certo? Eu não vou dissecar aqui, a ideia minha era fazer até um case, mas não vai dar tempo, tá certo? Que já são 5 horas, mas qual era a ideia nossa aqui? É a gente estar levantando para fazer uma análise de risco importante. Eu coloquei até uma setinha aqui e fazer, né, uma análise de risco focando em quê? Aonde que eu tenho que defender? Quais são os ativos, né, relativos o quê? O ativo que eu tenho considerado crítico, minha informação que eu tenho, né, e os equipamentos que eu tenho que ter, para poder evitar de ser invadido. Isso eu tenho que saber, gente. Se eu não souber isso daí, eu estou a pé. Eu estou completamente a pé, tá certo? Eu fico a pé, eu não sei o que eu vou estar defendendo. Então eu tenho que saber a priorização daquilo que eu vou estar atuando. Senão eu não tenho como me prevenir e nem tenho como manter minha resiliência. Então eu fico perdido. Então, tendo um framework, eu tenho condições de estar fazendo a prevenção, que é um ponto fundamental, saber a minha criticidade que eu tenho em relação à minha exposição,
Então isso é fundamental eu saber isso de maneira clara e direta. Então a análise de risco ela é fundamental para a área cibernética. Ponto importante, hein? Não é saber só a questão de você saber a vulnerabilidade. Eu fui atacado com a brecha. Não, não é isso não. Tem que saber a sua exposição em relação aos seus ativos. O quão exposto eu estou frente a ataques, né, que eu tenho de hackers. Que tipo de ataque que eu posso vir a sofrer. E aí eu preciso conhecer o meu pessoal. Porque às vezes por um phishing bobo, ele consegue entrar no meu sistema. Tá certo? Às vezes o cara coloca toda uma armadura e deixa, na verdade, né, o ponto principal dele aberto. Por quê? Porque ele confia que o médico A, o médico B, o diretor A, o diretor B tem a chave e ele acha que o cara não vai usar a chave. Tá certo? E o hacker entra por ele. Então isso é um ponto fundamental saber isso daí. Tá certo? Vou usar dupla autenticação, tripla autenticação, o diabo que for, mas tenho que usar. Tá certo? E eu tenho que monitorar. Tem que ter indicador. Indicador eu tenho que ter. Então a área cibernética tem que trabalhar com indicador. Tá certo? O que é indicador? Indicador operacional, não é papel não. É indicador operacional. Quantas tentativas eu estou tendo? Aonde que eu estou tendo o maior número de ataques? Onde ele teve sucesso? Onde ele não teve sucesso? Se ele teve sucesso na parte mais crítica minha, meu nível de risco sobe. Isso eu tenho que ter de maneira automatizada. Automatizada. Então vem do meu SOC, entra diretamente aonde? Entra diretamente no meu sistema de análise de risco. Eu tenho que ter isso funcionando. E nem para fazer na mão e fazer em planilha. Estou no século XXI, né, senhores? Enquanto eu faço em planilha na munheca, o hacker já está agitando de maneira automática. Tudo bem para vocês? Isso, senhores, é o que eu queria falar com vocês e dar esse alerta, na verdade. Esse webinar é para dar esse alerta para vocês poderem estar com a antena ligada, nós ficarmos com a antena ligada e, entre aspas, nós não pagarmos o mico como nós pagamos. Nós que eu falo, não sou eu nem você, é a área de gestão de riscos que pagamos nessa fragilidade que nós tivemos em relação à Covid-19 e à pandemia como um todo, tá certo? Que teve ataques massivos aí em relação à área hospitalar, em relação às empresas e em relação ao home office, que eu considero uma fragilidade e uma bobeira que nós tivemos. Ok, pessoal? Bom, se tiver pergunta aí, a gente responde. Tem? Tem, peraí. Pessoa que se chama Caixa Postal, que está com o nome com e-mail, quer saber duas fontes do qual você falou aí. Uma acho que foi daquelas estatísticas de 1 a 31 de março, como você falou. Ernest Young. Todas as fontes são, e a outra foi daquela dos números no começo. Dos números? Quais números aqui? Foi da Ernest Young, vai cuidar. Ernest Young, foi no site da Ernest Young. E a outra foi numa segunda vez que você falou em última. Essas daí da Ernest Young, né? Tudo Ernest Young aqui. Tá, daí desce mais um pouquinho. A outra fonte que ele gostaria de saber foi quando você falou da... Desce. Você falou de 1 a 31, das estatísticas de 1 a 31 de março. O 19? Acho que foi uma dessas da parte daí. Acho que foi... Essa aqui? É. Essa aqui foi eu peguei da Unit 42, que é do MIT. MIT Unit 42. Okay. Depois, se quiser, você manda um e-mail para mim que eu te dou o referencial e o artigo que eu tirei isso daí. Ok? Ótimo. Manda que eu mando. É do Unit 42 do MIT. Certo. O Rodrigo quer saber, mestre, na sua opinião, nua e crua, como com todas essas fragilidades as empresas vão ficar literalmente a pé com a LGPD, pois vai vazar muitos dados de cliente? Vão ficar a pé. Do jeito que está isso aqui, vai. E vai ficar, por exemplo, imagine um hospital que vaza, por exemplo, toda o teu prontuário médico, tá certo? Qual a posição que ele está? Então, quando entrar a normativa do LGPD, no meu ponto de vista, vai ser complicado eles estarem, na verdade, em dia. É que a LGPD, na verdade, aqui no Brasil, ela não entrou agora, vai entrar no ano que vem, tá certo? As empresas têm que levar um pouco mais a sério, né? As empresas não estão levando a sério como deveriam levar, tá certo? Meu ponto de vista, minha experiência com as empresas, tá certo? Estão fazendo aí um feijão com arroz aí, muito mal feito, fazendo um framework não tão profundo como deveria fazer. Na minha opinião. Porque isso aí é uma coisa, o que está escrito ali é uma coisa pesada, é uma pancada. Na minha opinião, a agência, na verdade, vai dar 3, 4 pancadas graves aí
nego vai acordar e aí vai começar a fazer. Ok? O que fala de novo, que chama caixa postal do e-mail, ele perguntou do framework, em qual norma é baseado e se é um framework da empresa. Esse framework aqui é baseado na norma, na verdade, da ISO, da ISO IEC da ABNT de gestão de cibernética, tá certo? E também no método brasiliano. Então a gente fez aqui um casamento, tá certo? Mas eu acho que esse casamento aqui tá bem moldado. Se quiser depois a gente dá os detalhes aí. Mas eu peguei da norma e peguei com ferramentas que a gente utiliza, tá certo? E tem hoje depois que a gente faz um automatizado, tá certo? Que já sai da parte das ferramentas que tem de vulnerabilidade, etc., poder estar entrando e integrando. Tá. O Alessandro Caio, caso minha empresa sofra um ataque de ransom, WannaCry, o que fazer? Sentar e chorar? Sentar e chorar? Não vai ter que fazer não. Você tem que ter um plano. Na verdade é o seguinte, nós temos que criar, na verdade, cenários, senhores. E aí, aqui está previsto nesse framework, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que criar cenários, que tipo de ataque que eu posso fazer, que eu posso sofrer. Então, quais são os ataques que eu posso sofrer? Então, você vai do mais moderado até o severo. É igual o plano de qualidade de negócio. Então, na parte de incidente, tem que criar cenários. E cenários são vários tipos de risco, por exemplo, de TI, de cibernético, que eu vou estar juntando. Então, eu vou criar um cenário que eu vou ser só invadido, vou criar um cenário que eu vou ser invadido e vou ser sequestrado, que eu vou ser invadido, sequestrado e paralisado isso daqui, vou ser invadido, sequestrado, paralisado e pichado o site, e vou ser exposto. Então, você tem que criar cenários. Ao criar esses cenários, você tem que criar estratégia de como você vai lidar com cada um deles. Então, você tem que fazer isso, tá certo? A minha ideia, meu conceito, a estratégia é essa. E não pode ser também book de 300 páginas. Se for, você dançou. A nível de diretoria, você tem que fazer aí, na verdade, a gente costuma fazer um canvas, tá certo? Onde você bate ali para a diretoria saber o que fazer praticamente, né? Isso eu acho importante, certo? Então, isso eu acho que é fundamental. Mas tem que criar cenários. Não é na hora que você vai pensar o que você vai fazer. Porque se for pensar na hora, velho, você vai agir com emoção e aí não vai fazer besteira. Ou não vai fazer nada. Colou as placas, a gente dança. Ok? Mais uma aqui, o Pedro Pony. Eu tenho uma questão. Na sua opinião, como o setor bancário está preparado para ataques cibernéticos? Como que o sistema bancário está preparado? O sistema bancário é o que mais está preparado, né? E é o que mais sofre, na verdade, com isso. Ele está mais preparado, mas é o que mais sofre. Mas, do meu ponto de vista, pode melhorar e muito ainda, né? Pode preparar e muito. Tanto é que isso é verdade que vive sofrendo, você sabe disso, se for da área bancária, vive sofrendo pancada o tempo inteiro. Se sofre pancada o tempo inteiro, é difícil, a gente sabe disso, é porque tem fragilidades grandes, né? Monstruosas, na verdade. Tá certo? Então, eu acho que pode melhorar e muito. A não melhora, senhores, do meu ponto de vista, vocês viram aí a pesquisa, fizeram uma pesquisa genérica, claro, mas tem uma pesquisa específica da área bancária, o pessoal não investe pesadamente. É grana, tudo bem, mas quando que se perde? Né? Futuro aí que já chegou, né? Século XXI, não vai ter mais o assalto físico, é assalto digital, tá certo? A moeda digital. Não vai ter mais grana, vai ser tudo, né? Dinheirinho plástico. Então, senhores, se não estiver preparado violentamente, vai levar paulada, não tem jeito. Então, o sistema bancário hoje é o mais preparado do Brasil? Mas está bem preparado? Está ótimo? Não está. Não está. Eu não classifico. Eu acho que está medianamente preparado para cima. Tá certo? Tem bancos que estão mais preparados, etc. Mas costuma levar paulada e pauladas boas, você sabe disso. Certo? Essa semana saiu no jornal, saiu na notícia aí, até o site aí do banco estatal nosso aí acabou levando uma paulada feia aí, na verdade. Certo? Grande. Tá? Então, não tem porquê, né? Certo? Várias pessoas, vários, né, aposentados foram lesados, várias contas foram lesadas, uma besteira que teve lá de, né, alguém deixar vazar aí XPTO. Então não pode, né? E foi besteira. Só isso? Não. Caixa postal. Qual a melhor ferramenta de gestão automatizada? Se eu falar, eu vou estar vendendo a ferramenta que não é nossa, eu não faço isso, mas tem várias ferramentas boas de mercado que dá para você trabalhar. É um conjunto, na verdade, né? Não tem uma só.
do ponto de vista, você tem que trabalhar com vários tipos de ferramenta, né, para você poder fazer DLP, você fazer, na verdade, a monitoração da Dark Web, você fazer, na verdade, a monitoração de você fazer as tentativas de intrusão. Então, você tem que ter essas várias ferramentas. O importante disso, que eu vejo e que não tem no mercado isso sincronizado, é você ter essas ferramentas integradas. Então, teria que ter uma plataforma, na verdade, isso é um ponto importante, e essa plataforma falar com uma ferramenta de análise de risco, que isso não tem também. E a ferramenta de análise de risco te dá, na verdade, o teu nível de exposição baseado em alguns critérios que você vai ter que selecionar, tendo em vista a característica do teu segmento. Que entra o quê? Entra a característica, por exemplo, do teu público interno, entra a característica do teu público externo, consumidor, entra a característica, né, de você ser, na verdade, qual o tipo de atratividade do seu negócio para o hacker. Isso é importante, você não leva muito isso em consideração, tá certo? Então isso é importantíssimo isso daí. Pega uma área bancária, por exemplo, é super atrativo para o hacker. Então isso daí já ganha uma pontuação nível 5, de cara, tá certo? Então isso é importante. Se ganha uma pontuação nível 5 para o hacker, né, um cara de interno também fazer uma fraude, também já fica na posição 3, 4, na verdade. Não adianta, então é isso tem que ser avaliado, tá certo? Porque a mente humana, na verdade, o fator humano, senhores, o fator humano é a peça-chave, de lá e de cá, de lá e de cá, não esqueçam disso. Sempre vai ter a peça entre a cadeira e o computador, sempre vai ter, somos nós. Se nós não pensarmos dessa maneira, senhores, ficaremos sempre para trás. Nós que vamos lidar com a prevenção, nós vamos lidar, na verdade, com a inteligência, na verdade, tá certo? Nós temos que trabalhar e pensar como se nós fôssemos eles. E nós vamos ter que pensar como que nós vamos atacar as nossas defesas. Não é só fazer o teste de intrusão, não. É como é que nós faríamos isso? Como é que nós podemos fazer isso daqui? Como é que ele pode driblar as nossas defesas? De que forma que eu vou driblar as nossas defesas? Então isso é importante, porque eles conhecem muitíssimo bem a forma que nós pensamos e conhecem muito bem os sistemas que nós temos, tá certo? Então esse é o nosso maior desafio, tá? Eu vejo isso como um desafio muito grande e temos que mudar o mindset, né? A forma de pensar, temos que virar o chapéu o tempo inteiro para estar raciocinando com isso. Isso eu acho que é o maior desafio nosso. A gente não pode pensar bit byte, bitoladinho, bonitinho, criar, senão, porque nós temos que matar, fazer a autodestruição. Temos que criar um sistema de defesa e depois nós mesmos tentarmos fazer a autodestruição, o que é difícil. A gente cria um sistema de defesa e a gente cria como se fosse nosso filho. E o nosso filho é sempre mais bonito que os outros, né? Então eu acho que aquilo vai ser maravilhoso, melhor método que tem, melhor modo que tem. Não, nós temos que criticar, bater, traçar que o bichinho ali é feio, qual é o ponto fraco dele, qual é o ponto forte que ele tem, o que dá para ser explorado, por onde dá para entrar, tá certo? Até que quando você pega alguém que é extremamente arrogante, prepotente, esse cara é o primeiro a cair, que é onde o cara bate para o cara derrubar. Na engenharia social é assim que ele estuda, né? Para tirar informação, por exemplo. Ok? Muito bom? Mais uma, Nixon Frota, esse framework está incluso no Interrisk? Tá claro, tá no Interrisk. Esse está no Interrisk e vai poder estar praticando, na verdade, de forma clara e direta. Já está colocado lá. Outra questão, o Page Opone. Outra questão, em sua opinião, quais os pontos negativos para a inteligência artificial e o machine learning no combate aos cybercrimes? É ponto negativo, nós não tem que lidar com isso, né? A inteligência artificial, na verdade, ela vai estar... A inovação tecnológica, na verdade, ela vem para poder auxiliar a gente. Agora, ela vai abrir pontos, na verdade, de fragilidade, vulnerabilidades para a questão cibernética. Ela vai abrir isso daí. E nós teremos que lidar com isso. Então, tem vários pontos críticos em relação a isso. Você pega o IoT das coisas, pega a inteligência artificial, vai ter que abrir. Você tem que abrir protocolo, você vai ter que abrir porta, tá certo? Vai ter que abrir gateway, quer dizer, obrigatoriamente vai ter que fazer isso, para a coisa poder fluir. Ao abrir isso daí, você vai ter que ter uma forma de controlar isso daí. Como você controla isso daí? Então vai ter que ter um tipo de um sensor para estar lá te balizando, ó. Esse cara aqui é loiro ou é moreno? Não, só é loiro. Então, o moreno aqui não passa. Pá! Cabelo preto aqui não passa. Cabelo branco não passa. Barra. Então é isso que tem que fazer. Então vai ter que ter forma de você barrar isso daí. Se não tiver forma de você barrar isso daí, velho, dançou.
Bom, vamos aqui para a última, pelo que parece. Com este despreparo e amadorismo em GR, como impactou o mercado de seguros? Tremendamente, tremendamente. Então, quem tinha apólice de seguro. O que aconteceu com o mercado de seguros, né? O mercado de seguros O nossos. Ulisses, desculpa, foi que mandou. Quem? O Ulisses, desculpa. Ah, Ulisses. Então, o mercado de seguros deve tá sofrendo aí um impacto grande, né? Quem tem seguro, na verdade, fez o seguro e a seguradora não fez uma boa avaliação da apólice dela, ela pode ter levado uma paulada grande, Ulisses. Então, esse é um ponto fundamental. Então, quando a seguradora faz para dar o seu preço e faz a sua apólice, ela verifica não só as condições de segurança, mas verifica o nível técnico de quem vai operar, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Então você fazer um checklist, colocar lá, tem CF, tem sistema cibernético, tem um SOC, tem isso, tem aquilo, tem. Mas quem manipula isso daqui? Quem pilota isso daqui? Se colocar um neófito lá para pilotar, não adianta absolutamente nada. Tem plano de incidente? Tem. Foi testado? Não, não foi. Morreu. Morreu. Tiro no pé. Aí você vai dançar. Você vai contar que o plano vai dar uma reação boa, você nunca testou. Esse é um dos furos que às vezes a seguradora comete. Tá certo? E muito. Ok? Matou? Matou, os outros são só comentários e curiosidades. Ok. Bom, senhores, eu agradeço a boa vontade de vocês. Eu quis dar uma abordagem mais estratégica, mais holística, mais de processo, tá certo? A nível ferramental aí, a gente pode pegar depois um outro webinar discutir isso especificamente. Se vocês acharem interessante, mande e-mail aí para nós aí, por favor. Mas a nível de processo, eu vejo que a maior fragilidade nossa, a gente poder encerrar, é a nível de processo, a nível estratégico, a nível de negócio. Eu acho que essa é a nossa maior fragilidade. Porque eu vejo muita empresa sobrecarregar, às vezes, a área de sistemas, né? E esses sistemas não estão bem estruturados, embasados, colocados nas caixinhas certas, tá certo? Ou é jogado. E aí não é bem gerenciado, não é bem balizado, tá certo? Não tem indicador para ele. Ah, você tem sistema disso? Tenho, legal. Aí lá em cima o cara tá achando que isso está sendo gerido. Não está sendo gerido, velho. Dançou. Faz um pen teste, às vezes, para poder entrar, faz um teste de intrusão. Legal, fiz. Mas fez com quem? Quem foi o cara que fez o pen teste? Quem foi o cara que fez o teste de intrusão? Tá certo? Então, quando for fazer um teste de intrusão legal, pega um hacker aí, né? Ético, pega uma pessoa que tem vivência, experiência, pega um cara de cabelo branco, vai poder ter vivência, experiência de entrar, né? Obrigatoriamente. Pega um pica-pau novo, não. Aí eu pego um moleque que é novo, mas que é esperto, né? Safo. Isso tem que fazer, né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito. Porque é assim que se faz. Não tem conversa com isso, né? Senão a gente vai levar bolada nas costas. Não tem jeito. E pense naquilo que eu falei, hein? O sistema nosso funcionar, temos que fazer a autodestruição. Obrigatoriamente. Então peça para alguém, de maneira humilde, tá certo? Para alguém olhar e criticar o processo de vocês, o sistema de vocês. Obrigatoriamente. Porque sempre vai ter algo para ser melhorado. E isso é importante. A melhora sempre é contínua. Ok? Senhores, muito obrigado. Até a próxima aqui. Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela audiência aí.